Ontem, você tomou uma decisão. Você sentiu o poder correndo nas veias. Você disse, eu decido agora. Você se sentiu invencível. Mas hoje você acordou e o mundo continua o mesmo. Os boletos continuam na mesa. O seu corpo continua cansado. Aquele problema no trabalho continua lá. E pior ainda, aquela vozinha cínica no fundo da sua mente voltou a sussurrar. Quem você pensa que é? Bem-vindo à ressaca da decisão. Bem-vindo ao dia 8 do Protocolo Mestre. Hoje nós vamos falar sobre a única força capaz de manter um homem de pé quando todo o resto diz para ele cair. Hoje vamos falar sobre persistência. Mas esqueça o que te disseram na escola. Persistência não é teimosia. Persistência não é força de vontade. Persistência é um estado de espírito que induz a fé. É o teste de fogo. Napoleon Hill descobriu que a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Sem ela, você é apenas ferro mole, inútil para a construção de impérios e fácil de entortar na primeira pancada. O grande filtro do universo. Você precisa entender a física do sucesso. Sempre que você emite um desejo forte e toma uma decisão de mudar de vida, o universo não abre um caminho vermelho para você. Pelo contrário, ele levanta um muro. Por quê? Para testar a sua qualificação. Eu chamo isso de o grande filtro. Imagine que o sucesso é um clube exclusivo. Se a entrada fosse fácil, qualquer idiota com um desejo passageiro entraria. O valor do prêmio seria diluído. Então a natureza criou um mecanismo de defesa automática, a resistência. Sempre que você começa, algo vai dar errado. O carro quebra, alguém da família adoece, você perde dinheiro. Isso não é azar. Isso é o porteiro do sucesso perguntando: você está falando sério ou está apenas brincando de querer? A maioria das pessoas, 99% delas, bate nesse muro e volta. Elas dizem: ah, não era para ser. O iniciado do sindicato olha para o muro e diz: entendi, é aqui que a competição morre, é agora que eu começo. A história de R.U. Darby, a 1 metro do ouro. Hill conta a história clássica de R.U. Darby, o homem que foi buscar ouro na corrida do Oeste. Ele cavou por semanas, encontrou um veio de minério brilhante, comprou maquinário, investiu tudo. Estava rico, até que o veio sumiu. Ele cavou mais um pouco, desesperado. Nada. Ele desistiu. Vendeu o maquinário por uma mixaria para um ferro velho e foi embora derrotado. O homem do ferro velho chamou um engenheiro de Minas para olhar a caverna. O engenheiro fez os cálculos e disse: o projeto falhou porque o dono anterior não entendia de falhas geológicas. O ouro vai ser encontrado a apenas 1 metro de onde ele parou de cavar. 1 metro. Darby estava a 1 metro de se tornar multimilionário, mas desistiu porque a persistência falhou antes da picareta. Quantas vezes você parou a 1 metro do seu ouro? A falta de persistência é a causa comum de fracasso em qualquer empreendimento. E a parte assustadora, ela é uma fraqueza que pode ser superada pelo esforço, mas ela é silenciosa. Você não percebe que parou, você apenas perde o interesse. A anatomia do inimigo, o medo da crítica. Qual é o maior assassino da persistência? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, é o medo da crítica. Hill analisou milhares de pessoas e descobriu que a maioria permite que parentes, amigos e o público em geral destruam suas ambições porque tem medo de serem vistos como loucos, sonhadores ou gananciosos. Você tem uma ideia brilhante, mas você imagina o sorriso sarcástico do seu cunhado. Você imagina o comentário maldito no Instagram e você encolhe. Sua persistência evapora porque sua necessidade de aprovação social é maior do que o seu desejo de liberdade. Entenda isto. Para estar no 1%, você precisa estar disposto a ser ridicularizado pelos 99%. Se ninguém está rindo dos seus objetivos, é porque eles são pequenos demais. A persistência exige uma pele grossa, uma blindagem emocional contra a opinião alheia. Os 4 passos técnicos da persistência. Como se fabrica persistência? Ela não nasce com você, ela é treinada. Hill nos deixou uma fórmula exata, de 4 passos. Se você seguir isso, a persistência se torna automática. Como respirar? Passo 1. Um propósito definido, apoiado por um desejo ardente.
Você precisa saber exatamente o que quer. A persistência não sobrevive na neblina. Se o alvo é vago, a vontade é fraca. Passo 2. Um plano definido, expresso em ação contínua. Note a palavra contínua. Não é ação quando der vontade, é ação todo santo dia. O hábito da ação mata o medo. Passo 3. Uma mente fechada hermeticamente contra influências negativas. Isso significa bloquear os parentes pessimistas, desligar o noticiário que vende medo e se afastar de amigos fracassados. Você precisa criar uma quarentena mental. Passo 4. Uma aliança amigável. Ninguém persiste sozinho para sempre. Você precisa de alguém, um mentor, um parceiro ou um grupo que te encoraje quando a sua bateria acabar. A química cerebral e o hábito. Há um segredo neurocientífico aqui que Hill intuía. Persistência é hábito, e hábito é caminho neural físico no cérebro. Cada vez que você sente vontade de desistir, mas continua, você engrossa a camada de mielina dos seus neurônios. Você está fisicamente alterando a estrutura do seu cérebro para ser mais resistente. Por outro lado, cada vez que você desiste, você treina seu cérebro para ser um covarde. A desistência também é um hábito. Se você desistiu da dieta, desistiu do livro, desistiu do curso, você se tornou um especialista em desistir. Para quebrar isso, você precisa forçar a persistência em algo pequeno, até que a nova química cerebral se instale. O teste do velho homem-terra. Hill personifica a resistência da natureza como uma entidade que testa os candidatos. Ele diz que antes do sucesso permanente, você passará pela derrota temporária. É nesse momento que a maioria diz: isso é um sinal de que não devo continuar. O sindicato diz: isso é um sinal de que o teste começou. A persistência é o único seguro contra o fracasso. Se você não parar, você não pode fracassar. Você só pode aprender ou ganhar. O jogo só acaba quando você sai da mesa. O comando de resistência. Hoje nós não vamos fazer um pedido, vamos fazer um ojurema. O dia 8 é sobre endurecer o espírito. Eu quero que você olhe para o seu maior problema agora, aquele que está te fazendo querer parar, e você vai declarar guerra a ele. Vá aos comentários agora e deixe registrado o mantra de quem passou pelo grande filtro. Escreva: eu não quebro. Não escreva: eu vou tentar. Tentar é para amadores. Escreva: eu não quebro. Assuma a identidade de alguém que é inquebrável. Amanhã, dia 9, nós vamos desbloquear a força que Napoleon Hill chamava de a força motriz. Vamos falar sobre o Mastermind e como usar o cérebro de outras pessoas para enriquecer o seu. O filtro está ligado. A maioria vai sair hoje. Você fica? Bem-vindo ao Sindicato da Mente.